Irmãos, a paz do Senhor, amém? Todo mundo está aí se assentando. Está fazendo muito calor, né, irmãos? Tá ou não? Vocês estão dormindo? Vamos acordar aí em nome de Jesus, amém? Jesus está voltando, amém? Aleluia! Irmãos, nós estamos ali no Caiçara, né? Como todos já sabem. Nós estamos ali plantando a semente. É uma terra muito dura. É uma terra difícil de trabalhar. Mas Deus tem um amor pelaquela terra. Existem pessoas ali que muitas vezes a gente entrega o panfleto e elas dizem assim: ah, mas não gasta seu papel comigo, não. Pode continuar seu trabalho. Outros dizem assim: ah, não, eu não acredito em Deus. Eu não quero. Eu não vou participar, eu não vou. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela permanece fiel para sempre. E algumas dessas pessoas que disseram eu não vou, elas têm ido lá. Elas têm visitado. Elas têm sondado o que está acontecendo ali. E às vezes a gente chega à igreja vazia, a gente pensa: Senhor, onde é que está esse povo? E o culto começa, de repente desce alguém pela rampa, depois desce mais alguém, e é uma forma de Deus dizer assim: eu sou fiel. Não desista, permaneça, porque eu sou contigo. Eu ouvi essas palavras no meu coração. Porque tem dias, irmãos, que a gente fica triste, a gente entristece, pastor. A gente vai com tanto carinho, arruma a igreja, a gente limpa a igreja, deixa a igreja tão cheirosa, e de repente o culto começa e você não vê ninguém. Mas tudo vai acontecer no tempo de Deus. A gente tem que preparar o nosso coração, né, para poder entender e compreender o tempo de Deus. E confiar que Ele é fiel. Não é verdade? E Jesus, Ele veio com uma missão diretamente de Deus. A missão de Jesus Cristo é ligar o homem novamente a Deus. Porque o homem ele foi desligado através do pecado. Jesus ele veio então com essa missão de ligar o homem a Deus. E eu acho interessante, eu gosto de falar de Jesus, porque Jesus ele foi o maior pregador. Ele foi o melhor de todos. Ele foi aquele que fez o impossível. E a forma de Jesus pregar era uma forma muito simples, pastor Napoleão. As palavras de Jesus, elas eram de fácil compreensão. E muitas vezes Jesus ele usava de parábolas para que pudéssemos compreender aquilo que ele queria dizer para nós. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 47 até o versículo 49. Quem escreveu foi Lucas. Está registrado no capítulo 6, no versículo 46. Vamos ler até o versículo 49. Lucas vai relatar aquilo que Jesus falou quando ele estava finalizando o Sermão da Montanha. Em que Jesus então ele passava algumas instruções para aqueles que o seguiriam. Algumas instruções acerca de caráter, acerca de convivência, acerca de como deveríamos agir e de como deveríamos ser, para que pudéssemos alcançar então o objetivo para o qual ali ele estava. Ao finalizar então o Sermão da Montanha, Jesus então ele nos deixa essa pérola tão maravilhosa para a nossa reflexão. E
Lucas, ele relata da seguinte forma: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele começa a relatar. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, rojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. No versículo 49 diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e rujou-se o rio contra ela, logo desabou, e cessou, e foi grande a ruína daquela casa. Olha que interessante. Jesus, ele disse assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui existe uma coisa interessante: aquele que vem. Prega comigo, não me deixe pregar sozinho. Você de casa também, me ajude a pregar, você que está me assistindo. Todo aquele que vem a mim. Eu quero dizer para você que hoje você veio até Jesus. Você poderia estar em diversos outros lugares, mas a primeira parte você já fez. Você veio até Jesus. Existe um chamado onde muitos estão desprezando, mas existem aqueles que têm vindo. Quantas vezes nós convidamos as pessoas para vir à igreja? Essas pessoas recebem um chamado. Às vezes elas vêm, mas às vezes elas não vêm. Mas todas as vezes que elas têm vindo, elas têm recebido uma palavra que tem ido de encontro ao coração delas e tem mudado a vida dessas pessoas. Então Jesus disse assim: olha, todo aquele que vem. A Bíblia relata acerca de um homem que ele preparou uma grande ceia e ele convidou várias pessoas para participar. E o que chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que eles começam a se excluir um a um, pastor. Um disse assim: olha, eu comprei uma fazenda. O outro disse: olha, eu comprei 5 juntas de boi. O outro disse: olha, eu me casei. E eu percebo que todas essas pessoas estavam vivendo um período muito bom da sua vida. Porque quando você adquire um lote, uma fazenda, quando você tem um recurso para comprar um gado, ou quando você está se casando, é um momento bom da sua vida, sim ou não? Mas eles receberam um chamado para participar de uma festa. Aqui eu aprendo que mesmo quando você está nos melhores dias da sua vida, você também é convidado a vir até a Jesus. Para participar desse banquete, para receber essa palavra. Mas muitos estão se excluindo, muitos não querem participar. E a Bíblia diz, pastor, que o dono daquela casa, que ele preparou aquela ceia, ele disse para o seu empregado: então você vai agora, você vai atrás dos aleijados, dos coxos, dos enfermos, dos mendigos. E convida eles, para que eles possam vir e participar dessa mesa. Agora eu percebo que se você está passando por um período bom da sua vida, você tem um convite. Mas quando Jesus dita essa parábola, ele fala de um tempo em que os enfermos, eles eram excluídos da sociedade. Os aleijados, os coxos, eles eram colocados de lado, a ponto das pessoas darem a volta para não passar perto. Quem ia querer uma pessoa dessa perto deles? Mas Jesus coloca ali o dono daquela casa e diz assim: agora você vai lá e chama aquelas pessoas.
Aquelas pessoas que muitas vezes foram largadas, foram deixadas, que ninguém queria ficar perto, que ninguém dava nada por elas, que foram muitas vezes amaldiçoadas. Alguém disse: olha, você não vai dar em nada, você não presta, você é uma vergonha. E agora ela também recebe esse chamado. O dono da casa disse: vem, tragam eles. E a Bíblia vai dizer que aquele homem chega e fala assim: olha, eu fiz como o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Aí sabe o que o dono da casa falou? Agora você vai lá, nos becos, nas vielas, e força. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós recebemos o convite, recebemos o chamado, mas a situação está tão difícil. Mas está tão difícil, pastor, que nós não temos a força para poder se levantar e sair do lugar que nós estamos e ir. Então é necessário, olha, vai lá e força. É necessário você estender a mão. Olha, você não está aguentando não, mas eu vou te ajudar em oração. Eu vou orar por você. Nós vamos lá na igreja, você vai receber a palavra. Deus vai mudar a sua vida. Meus irmãos, então nós temos que receber essa chamada, esse convite. E precisamos de ir até Jesus. Hoje nós estamos aqui porque um dia nós recebemos o convite. Nós viemos até Jesus e Jesus mudou a nossa vida. Só que ele diz assim: olha, você vem até mim e você ouve as minhas palavras. Aquilo que nós ouvimos, nós temos que guardar. Aquilo que nós ouvimos, nós temos que gravar na tábua do nosso coração. E ele fala mais: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Pastor, o que é isso? Muitas vezes nós chegamos na igreja, nós ouvimos a palavra fala para o nosso coração, mas quando a gente sai pelaquela porta, a gente esquece tudo que foi dito aqui dentro. A gente não coloca em prática na nossa vida aquilo que nós ouvimos da boca do pregador, daquilo que nós ouvimos da boca de Jesus, daquilo que nós ouvimos do profeta de Deus que veio para nos entregar. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos viver o Evangelho. Que palavras são essas, pastor? Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em primeiro lugar, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra. Nós não podemos ter por valiosas as coisas terrenas deste mundo. Mas nós temos que ajuntar tesouros no céu. E ali Jesus vai desembolando ali, né, o sermão da montanha, dos ensinamentos. E quando nós vimos até Jesus, ouvimos as palavras dele e colocamos em prática na nossa vida, aí ele começa agora a dizer: olha, você vai ser semelhante a um homem que edificou uma casa. O que é edificar uma casa? É construir uma casa. Construir uma casa. Só que esse homem, ele não edificou essa casa de qualquer maneira. Lucas vai dizer que ele cavou, ele abriu uma vala profunda para que ele pudesse fincar o alicerce sobre uma rocha. Quem é a rocha? Jesus. A nossa vida espiritual, ela tem que estar alicerçada em Jesus. Jesus tem que ser o centro de tudo nas nossas vidas. Quando você para poder raciocinar, o que é a sua casa? A sua casa é o lugar que quando você passa um dia trabalhando, quando chega o final do dia, você vai para onde? Para a sua casa. Quando você tem um dia difícil,
Tudo que você pega para fazer está errado. Quando você olha para o relógio assim, já está na hora de você ir embora. Você vai para onde? Para a sua? Quando você luta e não consegue os seus objetivos, e o sol se põe, você vai para a sua? Quando você vai ao médico e recebe dele um diagnóstico, e ele diz assim, você vai se tratar na sua casa. Agora Jesus, ele vai assemelhar ao homem que construiu a sua casa sobre a terra. Mateus vai dizer que ele construiu, ele edificou a casa sobre a areia. E a mesma tempestade que veio sobre a casa na rocha, ela veio sobre a casa na areia. Só que a casa da rocha, ela permaneceu de pé. E a casa da areia, ela foi levada. E a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Pergunto eu para os irmãos, quando você tem um dia difícil, quando você está cansado, qual tem sido o seu descanso? O seu descanso está pautado na rocha ou está pautado na areia? Porque quando nós temos um dia difícil, nós nos tornamos vulneráveis. Quando o nosso dia é difícil, o diabo ele vai tentar te minar na sua mente. O diabo vai virar para você e vai dizer assim, onde está o teu Deus? Você não é crente? Você não é o servo? Onde está o teu Deus? Mas Jesus deixa claro aqui, que a mesma chuva que caiu sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, ela caiu sobre a casa que estava edificada sobre a areia. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu de pé. Se a sua vida espiritual estiver edificada sobre a rocha, você vai permanecer de pé. Você vai suportar as intempéries da vida, as dificuldades da vida, as más notícias da vida. Porque todos nós vamos passar por elas. Não é porque eu atendi ao chamado, porque eu vi até Jesus, porque eu ouvi a palavra e coloquei ela em prática na minha vida, que eu não vou passar por dificuldades. A diferença é, quando a dificuldade vir, eu sei quem está do meu lado. A diferença é, quando o dia mal vir, Jesus vai estar do seu lado. E você vai ter uma base sólida para você se segurar. Quer ver uma coisa? Imagina que a sua mão está cheia de areia. Se você colocar, pastor, a mão cheia de areia debaixo de uma torneira, o que acontece? A areia vai embora, você não consegue segurar. Mas se você tiver uma rocha, você pode colocar lá debaixo da água, que ela não vai fugir da sua mão. Assim deve ser a nossa vida. Alicerçada na palavra do Senhor. Alicerçada na promessa do Senhor. Olha, nos dias difíceis, eu estarei contigo. É o nosso alicerce forte. É a nossa fé, a nossa confiança, que apesar de tudo pode acontecer de ruim, Jesus Cristo está do nosso lado. Ele vai nos sustentar, Ele vai guardar a nossa família, Ele vai guardar o nosso emprego, Ele vai guardar os nossos filhos, Ele vai guardar a nossa vida. Essa é a garantia que nós temos que ter. Quem aqui já foi na praia? Eu tenho uma mania, pastor, quando eu chego na praia, eu chego cansado, eu vou lá, eu tiro o tênis assim, né? Aí eu fico com o pé na areia. Quem já fez isso? Aí a água, ela vem. Não é assim, pastor? A água vem.
e ela passa. Quando a água volta, ela vai tirando lentamente de debaixo dos seus pés a areia na qual você estava firmado. Se nós não tivermos uma base firme na rocha, o diabo vai fazer exatamente isso nas nossas vidas. É uma coisa sutil. Você quase que não percebe. E se você ficar muito tempo ali, você começa a perceber que você vai só afundando. O diabo vai tirando toda a sua sustentação e vai te levando para baixo até o ponto de você cair. Jesus fala que aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Mas como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Quando Jesus ele faz essa comparação, eu consigo fechar os meus olhos e consigo imaginar duas casas iguaizinhas, uma do lado da outra. É ou não é? Vocês conseguem fazer isso? Imagine duas casas com as paredes extremamente brancas, aquele telhado maravilhoso, os vidros blindex verdes, né, pastor Napoleão? Aquela cortina bonita por dentro. Eu consigo ver alegria, vida dentro daquela casa. Eu imagino crianças brincando ali. Mas quando eu imagino essa imagem, existe uma coisa que eu não vejo. Eu não vejo o alicerce daquela casa. Eu não vejo o fundamento daquela casa. Eu vejo o exterior daquela casa. Eu vejo a beleza daquela casa. Eu vejo a vida de quem mora naquela casa. Mas o fundamento daquela casa eu não vejo. O pastor Napoleão disse que uma vez ele ia comprar uma casa muito boa aqui, né, pastor? A casa era linda, maravilhosa. Mas ela tinha um defeito na fundação. Foi ou não foi? E aquela casa estava fadada a cair. Foi ou não foi? Está lá até hoje. Mas se a água passar por baixo, o que acontece? Ela vai cair. Então, como que eu vou edificar a minha casa na rocha? É num lugar que ninguém está vendo. É no fundamento. Muitas vezes as pessoas nos veem dessa forma. Quando você vê uma pessoa na rua dessa forma, automaticamente você vai pensar que ali vai um servo de Deus. Automaticamente você vai ver um homem de Deus. Você vai ver a parede da casa, você vai ver a pintura, você vai ver os vidros incrivelmente limpos. Mas você não vê o joelho. Você não vê a fundação. O que vai te manter de pé não é você carregar a Bíblia debaixo do braço. O que vai te manter de pé as horas que você fica de joelho no seu quarto. O que vai te manter de pé é quantas vezes você fala com Jesus e ouve a voz dele e coloca em prática na sua vida. O que sustenta a árvore não é as folhas, nem tampouco os frutos. O que sustenta a árvore são as raízes. A gente vê a árvore, mas não vê a raiz. Ela vai enraizando para dentro da terra. E aquelas raízes dão sustentação para aquela árvore. O vento pode bater de um lado, o vento pode soprar do outro. Que a árvore vai permanecer como? De pé. A nossa vida cristã, ela tem que estar firmada na rocha. Ela tem que estar alicerçada em Cristo.
Só que o diabo é sujo, pastor. O que o diabo está fazendo? Eles falaram assim que tem que reescrever a Bíblia, não é? Que a Bíblia está errada, não é? Não é? Tem o quê? Atualizar. E eu pensando lá em casa, isso aí eu, tá, gente? Pensando. Pensei assim, sabe o que o diabo está querendo? Ele está querendo colocar mais uma casa aqui nessa parábola. Quando você olha para o que acontece ao seu redor, você percebe que existe um movimento que ele está praticamente te dizendo assim, olha, você pode construir uma casa que a metade do alicerce dele é na pedra, na rocha, e a outra metade é na areia. Jesus não falou isso não, tá? Isso é eu que estou falando. E sabe o que mais me chama a atenção, pastor? Tem muita gente construindo esse tipo de casa. Tem muita construção dessa por aí. E o pior é que a casa fica até bonita. E o pior é que o camarada ele canta até bem. O pior é que às vezes quando ele canta, pastor, você até arrepia um pouquinho. Então não é? Mas ele tem um pedaço do alicerce na rocha e um pedaço na... Um dia ele canta na igreja, no outro dia ele canta no mundo. Um dia ele prega na igreja, no outro dia ele está na rodinha falando palavrão e assunto que não deve. Um dia ele ama o irmão dele, no outro dia ele está falando mal. Ele está denigrindo a imagem do irmão dele. Um dia ele está no grupo de louvor, no outro ele está no show de música mundana. Gente, eu não consigo conceber isso de forma nenhuma na minha cabeça. A pessoa sobe no altar e está consumindo um produto que não é de Deus. Ele consome a música do mundo. E aquilo para ele é normal. Um dia ele está no altar pregando, no outro dia está adulterando. Pelo amor de Deus. Um dia ele está tomando ceia, no outro ele está tomando cerveja. Irmão, pelo amor de Deus. Não vamos fazer esse tipo de construção na nossa vida. Nós precisamos de discernir a palavra de Deus. Ou você é santo ou você não é. A Bíblia fala que é impossível você servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai aborrecer o outro. Mas o diabo, ele quer vir devagarzinho, ó. Aqui, você pode ser assim, sim. Pode sim. Tem uma dupla sertaneja aí que está fazendo um sucesso na igreja. Nada a ver, e o que tem? Mas eles estão fazendo uma festa. E eu vou falar com você, tem muita gente que está seguindo eles, viu? Showzinho. Irmão, não faz isso não. Não troca a sua bênção por um prato de lentilha, não. Nada a ver. O que tem? Aí depois, quando a palavra se cumpre, lembra-te do teu Criador. Antes que te venha o quê? Os dias maus. E a palavra continua, dos quais, quando você olhar para eles, vocês não vão ter contentamento. Sabe o que é isso? O que está por vir aí não é coisa boa, não, meu irmão. Construa a sua casa alicerçada em Cristo. Sabe o que é areia? Areia é fragmento de rocha. Areia é como se você pegasse a rocha e despedaçasse ela. Vários pedacinhos da rocha. Tem gente que constrói a sua casa em cima de pedacinhos daquilo que Jesus disse. Deus é contigo.
onde quer que tu fores, o Senhor estará contigo. Mas quando chega naquela parte assim, toma tua cruz e me segue. Aí o alicerce vira para o outro lado. Na hora da renúncia, a casa cai. Na hora que Jesus fala assim, olha, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Na hora do fazer isto, todo mundo corre. Sabe por quê? Porque tem que cortar na carne. Ninguém quer cortar na carne. Então hoje, as pessoas estão construindo a casa. Metade na rocha e a metade na areia. Qual tem sido a sua construção? Vamos ficar de pé? Curve a sua cabeça agora. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Eu não estou aqui para poder julgar ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho certeza que hoje você ouviu a palavra do Senhor. E não é fácil para você fazer esse alicerce na rocha. A Bíblia fala que esse homem sensato, ele teve que cavar uma vala profunda até ele encontrar a rocha. Muitas vezes nós temos que cavar. Muitas vezes nós temos que cavar essa palavra aqui, ó. Muitas vezes nós temos que cavar e cavar e cavar. E quando a gente encontra a rocha, ali você pode alicerçar a sua casa. Porque na hora das dificuldades, o diabo não vai conseguir te destruir. O diabo vai tentar, mas ele não vai conseguir. 1000 cairão ao teu lado, mas 1000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está com você. A sua casa não vai cair porque está alicerçada na rocha. Um dia você ouviu o chamado. Um dia você atendeu o chamado, ouviu as palavras e colocou essas palavras em prática na sua vida. E o diabo hoje te odeia, sabe por quê? Porque você não presta. Aquele que ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática na vida, ele não presta. Ele não presta para o adultério. Ele não presta para o vício. Ele não presta para jogos. Ele não presta para roubar. Ele não presta para passar as pessoas para trás. Ele não presta para mentira. Ele não presta para nada daquilo que o diabo quer. Mas ele serve para servir ao Senhor. Ele serve para executar a vontade do Pai. Senhor Deus, nós oramos a Ti. Colocamos no Teu altar, Senhor, as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor possa nos ajudar a permanecer de pé. A cada dia, Senhor, possamos abrir os nossos corações para poder colocar em prática as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, aqueles que nos sustentam nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de dúvida. Ó Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Ó Deus, pedimos em favor daqueles que muitas vezes têm se alicerçado na areia, nos fragmentos, somente nas palavras, nas caixinhas de bênção, de bem-aventuranças, onde tem, ó Pai, versículos abençoadores,
mas muitas vezes deixam de fora aqueles que falam que nós precisamos matar a nossa carne, que nós precisamos carregar nossa cruz, que nós precisamos negar nós mesmos, que nós precisamos morrer para nós e que o Senhor Jesus viva nas nossas vidas. Ó Deus, nos dá sabedoria, sustenta, Senhor, e guarda as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero fazer uma pergunta aqui. Eu creio que todos aqui já são salvos. Você talvez esteja nos assistindo pela internet. Você quer aceitar Jesus? Você quer receber esse chamado e você quer atender, você quer vir até Jesus, quer colocar essas palavras em prática na sua vida? Nós queremos orar por você. Você pode estar sinalizando aí através do aplicativo. Nós vamos entrar em contato com você. Queremos orar pela sua vida. Nós queremos cuidar de você. Amém?